Ô glória! Todos nós estamos a serviço do Rei, porque na casa do Senhor há diversos serviços para fazer. Ornamentação, limpeza do templo, nossa, é oração, é jejum, é consagração, é evangelismo. Então tudo isso as mulheres e os homens fazem também. Todos estão a serviço do Rei. Que maravilhoso saber disso, porque é assim que Deus quer a sua igreja, uma igreja que adora a serviço dEle, em todos os sentidos, amém? Nesse momento, eu vou ler aqui o histórico, deixa abençoado o Ministério Rosa de Saron, para que todos possam ficar conhecendo, muitos já conhecem, mas para relembrar como é que tudo começou, amém? Estamos em festa, é verdade que estamos em festa? É verdade? Sim, nós estamos em festa, é por isso que nós estamos aqui, amém? E somos gratos a Deus por nos permitir comemorar o 40º aniversário do Ministério de Mulheres Rosa de Saron, da Igreja Adventista da Promessa, ordenado em 10 de março de 1981. Este ministério tem como objetivo trabalhar as áreas espiritual, social e intelectual através das orações, jejuns, consagrações, vigílias e assistência social ao próximo. Fazem parte deste ministério mulheres promessistas dedicadas à obra do Mestre, e a primeira líder deste ministério foi a saudosa irmã Julinha Lameira da Silva. Amém? Esta foi a mulher, a primeira que foi líder deste ministério da Igreja Adventista Tempo Central. E atualmente, quem lidera este ministério é a nossa querida irmã Letícia, a esposa do pastor Alípio. Fique de pé aí, por favor, amada. Bora lá, para todos. Olha aí. Ninguém conhece ela, né? Amém. Ela que está liderando este ministério juntamente conosco. E seguimos juntas, caminhando, né? Pois não perdemos a esperança e nem a fé de fazermos a missão que nos foi dada, anunciar a palavra do Mestre para salvar vidas para o reino de Cristo. Parabéns a todas as mulheres que fazem parte deste maravilhoso ministério. Vamos aplaudir? Glória a Deus. E nesse momento, eu quero chamar aqui a nossa irmã Isanete, que fará a leitura, né? É você que faz a leitura, sim. Amém. Peço, meus amados irmãos que ficam de pés, abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 22 e o 24. Amém? Vós, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serve. Mediante a palavra, agora eu vou passar a oração para a nossa irmã Isa. Amém, vamos todos juntas orar. E a nossa palavra-chave nesta noite para o nosso Deus é gratidão. Amém? Vamos orar agradecendo. Pai amado, querido Deus, nós estamos na Tua santa e bendita presença e nós estamos aqui, meu Deus, com o nosso coração cheio de gratidão, porque o Senhor nos permitiu chegar
a esse 42º ano de vitórias, de muitas lutas também. Mas nós sabemos, meu Pai, que em toda essa caminhada, nós sentimos, meu Deus, a Tua presença e a unção do Teu Espírito sobre a nossa vida. Meu Deus, as lutas foram muitas e as vitórias transbordaram em nossas vidas. E a Tua igreja, meu Pai, e esse ministério seguem caminhando, meu Deus, porque nós acreditamos que há reservado para nós um lugar maravilhoso, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais lutas, nem tristeza. Tudo será alegria para todo sempre. E nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos permitiu estar aqui, festejando nessa noite, juntamente com nossos amados irmãos da 2ª, da 3ª e da 4ª igreja e os nossos visitantes. Muito obrigado, Pai. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, eu penso assim que os visitantes que estão conosco são uma parte muito importante, né? As pessoas que nos visitam, elas são bem-vindas, e a palavra diz que eles são bem-aventurados, porque quando a pessoa procura ouvir a palavra, né, eles são bem-aventurados. Eu gostaria que o nosso visitante, nesta noite, se colocassem de pés, por favor. Só os visitantes de pés. Eu sei que tem uma visitante, a dona Vânia, tá? Já sei, eu vou chamar pelo nome porque ela eu sei. Tem uma visitante. Tem também a filha da irmã, a neta da irmã Yolanda, é ela que está lá atrás, é a sua filha? Jennifer, por favor. Alguém mais? Você que faz parte da base, mas ainda não aceitou Jesus, você é visitante. Temos o nosso irmão Gesinaldo, né? Mais conhecido como Naco, né? E se tiver mais alguém aí visitante que ficou tímido de levantar, mas saiba que você é bem-vindo em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso visitante? Amém. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra do Senhor, porque a sua palavra com certeza penetrará nos vossos corações e vocês serão abençoados. Amém? Nesse momento, eu quero chamar, então, para o hino inicial, as mulheres abençoadas do Ministério do Tempo Central, Rosa de Saron, que cantarão o hino inicial. Fiquem em espírito de oração e quem quiser louvar o Senhor também. Para
ser cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Oh, 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 Aleluia. Que não só as mulheres possam ser cheias do poder de Deus, mas que toda a igreja do Senhor seja transbordante desse poder maravilhoso. Amém? Glória a Deus por isso. E nós estamos felizes porque nós temos a presença dos nossos irmãos da terceira, da quarta e da segunda igreja, né? E eu sei que quando toda a igreja do Senhor se reúne, cada um traz um louvor, né? Um louvor de adoração ao Senhor. Então, nesse momento, eu quero convidar com muita alegria, o ministério também é um ministério das mulheres da segunda igreja para adorar o Senhor. Tem a sua oportunidade. Cumprimentamos, irmão, na paz do Senhor. Como a irmã Isane falou aqui no início, né? A palavra-chave hoje é gratidão. E nós estamos aqui gratos também, né? Pelo privilégio de poder participar da festa desse grupo de oração. Nós sabemos que é um grupo de muita importância na igreja, né? De mulheres intercessoras. Então, a nossa oração é para que o Senhor possa estar cada dia abençoando mais e mais esse grupo, né? E que elas possam crescer aí na presença do Senhor, buscando sempre, né, estar aqui, como diz o tema, a serviço do Rei. E nós estamos aqui a serviço do Rei. Me humilhar é honra, é princípio pra mim. O Senhor me recrutou pra ser assim. Mas que todo sacerdote desceu, abriu mão do seu eu, inclinou-se pra levar os meus pés, inclinou-se pra tirar Pedro do mar. Foi do solo que formou Adão, eu não posso me esquecer deste chão. Inclinou-se para levar minha cruz, foi até as profundezas da terra, fez da minha sepultura um jardim, para plantar uma semente em mim. És o ramo em ti vou permanecer, tua graça não me deixa esquecer, que as raízes que me fazem subir, antes tem que descer. Eu vou descer, bem melhor que ser servido é servir. O primeiro é o último aqui,
Quanto mais eu renuncio o meu eu, tua glória me aproxima de Deus. Como é bom na tua graça viver e não depender de ter para ser. Quero ser segundo teu coração, te servir, Senhor, é minha maior missão. Foi até as profundezas da terra, fez da minha sepultura um jardim, pra plantar uma semente em mim. És o ramo, em ti vou permanecer. Tua graça não me deixa esquecer que as raízes que me fazem subir antes tem que descer. Eu vou descer. Bem melhor que ser servido é servir. O primeiro é o último aqui. Quanto mais eu renuncio o meu eu, tua glória me aproxima de Deus. Como é bom na tua graça viver e não depender de ter para ser. Quero ser segundo o teu coração, te servir, Senhor, é minha maior missão. Cresce, desapareço, tua glória excede. Quanto mais desço, o Senhor cresce, desapareço, tua glória excede. Que ser servido é servir. O primeiro é o último aqui. Quanto mais eu renuncio o meu eu, tua glória me aproxima de Deus. Como é bom na tua graça viver e não depender de ter para ser. Quero ser segundo teu coração, te servir, Senhor, é minha maior missão. Aleluia. Glória a Deus. Que hino maravilhoso, né? A nossa maior e mais honrosa missão é servir ao Senhor. Amém? Que nós possamos continuar sendo servos. E agora a oportunidade está com nossos queridos irmãos, com nossas queridas irmãs do Ministério da Terceira Igreja. Podem vir, irmãs. Sejam bem-vindas para louvar o Senhor. Terceira Igreja. Aleluia. Nessa noite queremos saudar a igreja com a paz do Senhor. Em especial nossas irmãs que hoje estão em festa. Mas também gostaria de deixar um versículo da palavra do Senhor que está em Josué, do versículo 9, que diz: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quero dizer para vocês, minhas amadas, vocês são uma mulheres de Deus, mulheres a qual o Senhor escolheu, em meio a milhares de mulheres, o Senhor nos escolheu porque Ele viu em nós capacidade de nós servirmos ao Senhor. Quero dizer que cada uma de nós temos uma história, mas sempre história de superação, porque a mulher a qual o Senhor, quando Ele escolhe, é porque o Senhor vê em nós capacidade não só de conseguir a nós mesmos a nossa salvação, mas de ganhar almas também para o Senhor Jesus. E eu me sinto muito feliz, irmãs,
por fazer parte desta igreja, desse ministério de mulheres de Deus que está caminhando rumo ao céu. E nós vamos adorar o nome do Senhor, juntamente com essas mulheres, a qual eu tenho trabalhado ali, na terceira igreja. Quero dizer que me sinto honrada, irmãs, muito honrada, por essa oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias. Se nós estamos aqui porque nós somos mulheres privilegiadas pelo Senhor, então nós vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o nome daquele que vive e que reina. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter ferido na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar, também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Aleluia! Somos sobreviventes, aleluia! Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, glória a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, um chão de ousadia. Essa terra não te mata, vai te fortalecer. E nesse deserto que Deus vai prover, se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dança a passada, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, glória a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: como sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Você pode dizer: Ele cuida de mim, Ele cuida de nós, aleluia. Toda honra e toda glória ao nome de Jesus. Aleluia! Glória a Que hino maravilhoso, né?
Vamos aplaudir a todos que cantaram. E agora um aplauso para o Senhor. É mais em cima, é mais em cima. Coloque sua mão para cima, aplaude o Senhor. Glória a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que hino maravilhoso, né? É assim que nós sobrevivemos, né, na presença do Senhor. Não importa as lutas, né? Nós estamos aqui, firme e forte, até o dia que o Senhor nos chamar. Amém? Que assim seja. E agora... Que canção é essa? E o título da peça é esse: Uma mulher a serviço do rei. Amém? Uma mulher a serviço do rei. E agora eu creio que todos já estão preparados. Como mesmo que é o título da peça? Uma mulher a serviço do rei. Então, creio que já dá para começar, né?
No livro de João, no capítulo 4, encontra-se relatado o extraordinário encontro da mulher samaritana com Jesus. Após esse encontro, sua vida foi mudada. Ela tornou-se uma mulher a serviço do rei, com a mais nobre missão: anunciar o reino de Deus para os samaritanos. Mestre, há uma cidade a 1,5 km daqui, é Siquém. Nossos alimentos já estão se acabando. Então vamos lá comprá-lo. Vocês podem ir, eu vou esperá-los naquele poço. Mulher, pode me dar um pouco de água, por favor? Se conhecesses o dom de Deus e soubesses quem eu sou, você me pediria água, e eu lhe daria água viva. Senhor, não tem como tirar a água. O poço é fundo. Nosso pai Jacó nos deu essa fonte. Ele, seus filhos e seus animais beberam dessa água. Você acha mais importante que Jacó? Todo aquele que beber da água deste poço tornará a sentir sede. Mas todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais sentirá sede. Não precisarei mais vir aqui? A minha água se tornará na vida dessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então dá-me dessa água, para que não seja mais preciso eu vir aqui e nunca mais sinta sede. Vai, chama o seu marido e volte aqui. Eu sei, pois já tiveste 5, e o que agora tens não é o seu marido. Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam ao Senhor neste lugar, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar a se adorar. Afinal, quem está certo? Chegará o tempo em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarão ao Pai. E, de fato, já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias veio. E quando ele vier, ele anunciará todas essas coisas. Seria bom que você acreditasse que eu sou o Messias. Você escolheu a pessoa errada. Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei disso, mas não pelo Messias. Vendo todas essas coisas sobre mim, você é Cristo. Sim, Então eu vou contar para todo mundo. eu estava contando com isso. Venham todos. Tudo sobre mim, certamente ele é o Cristo. Senhor, a mulher samaritana nos disse que és mestre, vindo da parte de Deus, e que tens da água da vida para saciar a sede de todos os sedentos. Senhor, dá
Se vocês conhecerem a minha palavra e dela beberem, a vida de vocês se tornarão como rios que transbordam para a vida. Vocês sairão e anunciarão pelo mundo inteiro a minha salvação. Que é a palavra do Senhor. Prepara aí o seu coração, porque Deus vai falar com você essa noite. E a mensagem será entregue pelo nosso preletor, Rogério Bentes, que traz como tema da mensagem as mulheres da Igreja de Cristo. Tenha oportunidade, meu irmão. Seja bem-vindo e que o Senhor possa te usar com o Espírito Santo.
Eu quero cumprimentar a todas e a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queria convidar você a ficar em pé rapidamente. Você que trouxe a sua Bíblia, quero convidá-lo a abri-la em Romanos, capítulo 16. O pastor está estudando Romanos lá na segunda igreja, ele ainda está no primeiro capítulo, eu já vou para o final. Tá bom? Romanos, capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos, tá bom? Desse capítulo. Todos encontraram? Versículo 1. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia, peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe preste a ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Agora você vai lá para o versículo 6. Saudai Maria, que trabalhou muito por vocês. Versículo 7. Saudai Antrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Versículo 12. Saudai Trifena e Trifosa, mulheres que muito trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, outra que trabalhou muito no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saudai uns aos outros com beijo santo, todas as igrejas de Cristo enviam. O tema da nossa meditação nessa noite de sábado, muito especial, onde irmãs, diante de todas as suas dificuldades, de todas as suas lutas, elas expressam um serviço muito grande, que é o ministério da oração. E como a gente está numa reunião que é dirigido por mulheres, eu pensei que eu vou pregar para essas mulheres. Porque poderia ser uma mulher pregando aqui hoje, não o Rogério. Mas Deus sabe de todas as coisas, porque Ele colocou o Rogério para trazer essa mensagem hoje. E eu já estava meditando muito no texto que nós lemos, e acredito que as lições que nós encontramos nesse texto podem muito nos ajudar, tanto mulheres como homens, a fazermos a diferença na comunidade, na igreja local onde vivemos. Então, o tema da nossa reflexão é as mulheres da igreja de Cristo, baseado em Romanos, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 16. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou iniciar essa introdução nesse sermão? E me veio à memória que o ministério de Jesus, o seu ministério terreno, foi um ministério onde as mulheres estavam ativamente trabalhando. É muito interessante, irmãos, quando nós vamos para os evangelhos, como as mulheres elas são importantes para o avanço do cristianismo no primeiro século, e como a igreja hoje cresce por causa de mulheres destemidas, mulheres corajosas, mulheres que põem o joelho no chão. É muito extraordinário ver que as mulheres sempre estão ativas no trabalho do Senhor. Isso é extraordinário de saber. Então, as mulheres sempre estiveram participando, como falei, ativamente
no ministério do Senhor. Nós temos mulheres acolhendo Jesus, como Maria e Marta. Nós temos mulheres conversando com Jesus, como a mulher samaritana que vimos aqui na peça hoje. Nós vimos mulheres ungindo Jesus, como a prostituta. Nós vimos mulheres, e podemos ver mulheres servindo a Cristo com os seus bens materiais, como está relatado aqui em Lucas, capítulo 8, versículo 1 e 2. Diz que Jesus estava indo de cidade em cidade, em aldeia, sendo acompanhado pela comitiva de seus discípulos, mas o texto lá de Lucas, capítulo 8, versículo 1 e 2, diz que também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade seguiam Jesus. E aí diz que uma senhora chamada Susana, juntamente com outras mais mulheres, ajudavam Jesus e os discípulos com as suas posses. É extraordinário saber disso. Quando nós vamos para a morte de Jesus, estas mulheres seguiram ele até a cruz. Jesus testemunhou de sua ressurreição às mulheres. E é extraordinário saber que no ministério terreno de Jesus, as mulheres sempre estão em atividade. Elas sempre estão em movimento. Elas sempre estão em modo missão, como a gente tem aprendido na nossa lição. E quando nós vamos, por exemplo, para as narrativas de Atos dos Apóstolos, para as epístolas pastorais ou epístolas paulinas, nós vamos ver que estas mulheres também estão ativas na vida da igreja. Elas não somente seguiram Jesus ou estiveram junto com Jesus, mas na vida da igreja, o movimento inicial do cristianismo no primeiro século, essas mulheres estão junto com os apóstolos. Isso é extraordinário. Então nós temos, por exemplo, mulheres que se afadigaram no Senhor, mulheres que saíam de cidade em cidade, como Lídia. Em Filipos, Priscila, ou em Coríntios e Efésios, a irmã Febe, que é mostrada aqui em Romanos capítulo 16, como diaconisa da igreja em Secreia. E aí a gente tem, por exemplo, Priscila, juntamente com o seu marido, que é uma mestra, que ensina, que educou, que ensinou, que deu o mestrado para a vida de Apolo. Nós temos visto mulheres ensinando, mulheres levando o conhecimento da verdade. Nós temos em Filipos, por exemplo, duas irmãs, Evódia e a irmã Sídique, que estavam tendo um conflito, estavam tendo umas brigas, mas mesmo diante dessas brigas e desses conflitos, elas não deixavam de trabalhar para o Senhor. Nós temos, por exemplo, nós temos o evangelista Felipe, que tinha 4 filhas e que eram profetisas na igreja. Nós temos as mulheres idosas ensinando na igreja local. Paulo considera com grande estima, por exemplo, a irmã Lloyd e Eunice. E muitos nomes de outras mulheres, como nós lemos, são mencionados em Romanos 16. Então nós percebemos que as mulheres, elas têm um papel muito importante na evangelização e no avanço do Evangelho. Isso a gente não pode negar. A Bíblia é muito clara em nos informar isso. O Evangelho é muito claro em nos informar mulheres sempre ativas e trabalhando para a obra. Estou falando isso porque alguns críticos acusam o apóstolo Paulo de serem contra as mulheres. Hoje nós estudamos uma lição onde nós vimos alguns textos onde o Paulo diz para as mulheres estarem caladas, em silêncio no templo. Elas são proibidas de ensinar, mas creio que o professor da sua escola bíblica hoje conseguiu ensinar vocês o contexto histórico por trás dessas escritas do apóstolo Paulo, dessas ordens do apóstolo Paulo. E aí alguns críticos pegam essas palavras do apóstolo Paulo dizendo que as mulheres elas não têm parte
elas não têm nada a dar, a fazer para a igreja. Dependendo da tradição religiosa de alguma denominação, as mulheres não fazem absolutamente nada. Mas como eu falei, quando nós vamos para o ministério de Jesus, o ministério terreno dele aqui na terra, quando nós vamos para o início da igreja, ali em Atos capítulo 2, toda a narrativa de Atos, nós vamos ver o quê? Mulheres trabalhando ativamente no ministério. Mulheres que oram, mulheres que ensinam, mulheres que admoestam, mulheres que são diaconisas da igreja, alguns até defendem mulheres como apóstolas no primeiro século. Então nós vamos ver as mulheres sempre trabalhando, sempre estando em movimento na igreja. Me recordei de uma fala do pastor Russell Shedd, que era muito voltado à missão, e ele dizia que os homens, quando eram comissionados para países ou para tribos indígenas para pregar o evangelho, eles sempre se negavam a ir. E ele percebeu que as mulheres que trabalhavam com ele em missão eram muito corajosas. Quando era para ir para lugares onde o evangelho é proibido, onde elas poderiam ser mortas, elas eram as primeiras a levantarem as mãos e ficarem à disposição da missão. Então nós podemos entender e perceber que as mulheres são corajosas e são muito importantes e fazem muito pela igreja de Deus. E essa é uma verdade. Essa é uma verdade. John Stott, comentando Romanos capítulo 16, ele diz o seguinte: o lugar proeminente ocupado pelas mulheres na comitiva de Paulo mostra que ele não era de todo um macho chauvinista da fantasia popular. Como se vê nesse capítulo, 4 delas trabalham duro no serviço do Senhor. E eu não sei se vocês perceberam isso. Nós temos Priscila, que era colaboradora do apóstolo Paulo. Nós temos a irmã Júnias, que era uma missionária bastante conhecida, e alguns estudiosos chegam a dizer que ela poderia ser até uma apóstola. Nós temos, por exemplo, a irmã Febe, que era diaconisa da igreja em Secreia, e que provavelmente foi a mulher que levou a carta de Paulo aos irmãos de Roma. Então, Paulo dá à irmã Febe um dos documentos hoje, teologicamente, mais extraordinários que temos, que é o livro de Romanos. E Paulo entrega a uma mulher e diz para ela: irmã Febe, tome a carta e leve para os irmãos de Roma. Então podemos perceber, por meio de vários textos bíblicos, que as mulheres sempre estavam ativas, de forma direta, indiretamente, mas principalmente diretamente no ministério da igreja. Sempre estavam. Quando nós vamos, por exemplo, para Atos capítulo 1, e quando é nos relatado aqueles que estavam reunidos no cenáculo, eu acho tão interessante que o autor, Lucas especifica, e as mulheres, a mãe de Jesus. As mulheres estavam lá. As mulheres receberam o batismo no Espírito Santo. As mulheres, elas estavam no início do fundamento da igreja primitiva. Elas foram dotadas de dom juntamente com aqueles homens que ali estavam, para juntos trabalharem para o reino, para pregar o evangelho, para levar a boa nova, para levar a boa notícia a respeito do Cristo ressurreto. E como nós vimos em Romanos capítulo 16, Paulo envia a saudação e faz recomendações a 26 pessoas. E dessas 24, delas são chamadas pelo nome, que são 10 mulheres. Nessas 24 pessoas, 10 dessas pessoas são mulheres. E era muito estranho, em uma carta,
mencionar nomes de mulheres. Mas Paulo, ele está além de sua cultura, porque uma vez que ele foi alcançado por Jesus, o véu do templo se rasgou. Agora aquelas brigas de valores, elas são deixadas por lado, porque agora, segundo Paulo aos Gálatas, não tem mulher nem homem, todos são um em Cristo. Então não tem mais disputas e brigas, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele une as coisas, ele une as mulheres e homens, ele dá dons a estes homens e mulheres para juntos trabalharem para a obra do ministério. E aí Paulo cita a irmã Febe, Paulo cita a irmã Priscila, ele cita a irmã Maria, ele cita a irmã Júnias, ele cita a irmã Trifena e Trifosa, né? Provavelmente eram irmãs gêmeas. Nós temos a irmã Pérside, nós temos a mãe de Rufus, nós temos a irmã Júlia e nós temos a irmã de Nereu. Paulo certamente tem com essas irmãs, com cada uma dessas irmãs, uma autoestima. Paulo amava essas irmãs. Paulo era tão ligado com as mulheres que ele fala sobre a irmã Febe, que era uma mulher que ajudava ele. Ajudava muitas pessoas, mas como ajudava ele? Vamos ver Priscila, que arriscou a sua própria vida pelo apóstolo Paulo. E Paulo tem uma grande estima por essas mulheres. Portanto, quais são as lições que as mulheres da igreja de Roma, no primeiro século da era cristã, ensinam para as mulheres de Óbidos, em pleno século 21, e não somente as irmãs, mas também a gente, nós homens? O que essas irmãs têm para nos ensinar? Então, quero com vocês falar sobre 3 lições aqui. Em primeiro lugar, nós temos a atuação das mulheres solteiras. Em primeiro lugar, a atuação das mulheres solteiras. Então, a primeira mulher que Paulo menciona aqui é a irmã... Quem? A irmã? Febe. A irmã Febe. Não é febre. Tá? A irmã Febe. Então, a primeira mulher é a irmã Febe. A irmã Febe, ela não era da igreja de Roma, como eu já falei, mas ela estava a caminho de Roma. Essa é uma mulher que serve de exemplo para todas as mulheres que são trabalhadoras, para todas as mulheres que suam dia a dia para conseguir o seu pão de cada dia. Essa mulher é um exemplo de mulher cristã que utiliza de tudo que ela tem, de tudo que ela possui para o trabalho do ministério. Então, por exemplo, nós temos muitas irmãs solteiras na igreja que têm os seus empregos, estão na faculdade. Nós temos moças que estão na universidade, outras que estão buscando entrar numa universidade, estão pensando em conseguir um diploma, um bom emprego, um bom salário. E é importante que as mulheres trabalhem, é importante que as mulheres estejam no mercado de trabalho, uma vez que no Brasil ainda há essa restrição de mulheres no trabalho, é muito pequeno ainda, mas é importante que as mulheres estejam no trabalho. Então, a irmã Febe, ela provavelmente deveria ser solteira ou viúva, porque Paulo não menciona o nome do marido desta irmã, mas ela é uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Ela é igual à irmã Lídia, lá em Atos capítulo 14, capítulo 16, versículo 14, que ela era vendedora de púrpura. A irmã Febe, ela era solteira, mas ela era financeiramente bem abastada. Mas mesmo sendo uma mulher solteira e sendo uma mulher financeiramente abastada, ela não deixava que nada o impedisse de trabalhar para a obra do ministério. Ao ponto de Paulo dizer que essa irmã, ela tem sido de grande auxílio
E essa palavrazinha aqui diz, a ideia no grego é que essa mulher ajudava, ela protegia, ela guardava as pessoas e ela ajudava as pessoas financeiramente com aquilo que ela tinha. Todo mundo que precisava de alguma ajuda, a irmã Febe era a primeira a se levantar e dizer, não, pode deixar que eu vou ajudar, pode deixar que eu vou proteger, pode deixar que eu vou fazer, porque eu tenho condições, porque Deus tem me dado condições para poder servir no reino. Então, a irmã Febe é uma irmã muito, muito abençoada e abençoa a igreja. A irmã Febe também, ela é uma mulher de caráter imprescindível. Ela é pura em sua atitude, pois Paulo faz questão de chamar essa irmã de irmã. Chamar Febe de irmã. Porque ele orienta o pastor Tito a tratar os mais novos como irmãos e as moças com santidade, como irmãs em Cristo. E Paulo então diz, olha, recebam aí a irmã Febe. Ela tem servido, ela é diaconisa na igreja em Secreia. Ela ajuda mas muita gente. E tem me ajudado também. Quando ela chegar aí, vocês ajudem ela em tudo que ela necessitar. Em tudo que ela precisar, vocês ajudem essa irmã. Porque ela tem um caráter digno. Ela é uma mulher onde as atitudes delas são puras. Ela faz toda a diferença na igreja em Secreia. E Paulo então fala para a igreja em Roma receber esta irmã com grande estima. Então nós aprendemos que as irmãs solteiras sempre estão ativas na igreja. Então se você é uma moça que é solteira, está aí de braços cruzados, não quer fazer nenhum tipo de trabalho, é a hora de você arregaçar as mangas, é a hora de você arregaçar as mangas, ficar suada e entrar nessa corrida da ministração, da pregação, do ensino, da coreografia, do canto, num pequeno grupo. Então, se você é uma mulher solteira, você deve trabalhar no reino. E aquilo que Deus lhe deu, seja a sua sabedoria, o seu conhecimento, seja o dinheiro que você recebe, ajude para o reino, ajude, se coloque à disposição de ajudar líderes de pequeno grupo, se coloque à disposição de cuidar das crianças num pequeno grupo. Faça isso. A irmã Febe nos ensina isso. Ela deixa a sua casa, ela deixa as suas coisas, uma mulher solteira, ou provavelmente viúva, e ela sai para a igreja de Roma, obedecendo à voz de seu pastor, levar a carta de Paulo aos Romanos. Então nós precisamos de irmãos e irmãs solteiros que se coloquem à disposição da obra. Sabe por quê? Quando você é solteiro, você tem muita energia, você não tem alguns compromissos como um homem casado e uma mulher casada. Porque Paulo diz ao homem casado que ele deve fazer as coisas do mundo para agradar sua esposa, e assim a esposa agradar o seu esposo. Eles trabalham, como a gente vai ver, casais trabalhando, como Priscila e Áquila. Mas eles tinham o trabalho deles. Mas quando você é solteira, quando você é solteiro, você pode fazer muito mais para o reino. Você pode fazer muito mais para a pregação do Evangelho. Então não abandone o serviço na igreja local. Não deixe o serviço da igreja local. A igreja local precisa, irmãos. Precisa. Nós precisamos de mais líderes. Deus concedeu dons a vocês. Deus concedeu dons a você, minha irmã, que é solteira, a você, meu irmão, que é solteiro, para que você utilize desse dom para o serviço no reino, para o serviço na comunidade. Então não apague o Espírito. Não apague o Espírito. Não apague esse dom que Deus te deu, para que você possa utilizar como a irmã Febe. A irmã Febe, ela se coloca à disposição, ela tem o dom da misericórdia, da caridade. E qual é o seu dom? Você tem um dom, porque eu sei que você tem um dom.
Deus não te chamou para você estar no ministério das mulheres para ficar de braços cruzados. Deus não te chamou, irmão, para que você fique de braços cruzados no ministério de homens ou no ministério da igreja local. Não. Deus lhe concedeu um dom. Então, utilize esse dom para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E nós temos, em segundo lugar, a atuação das mulheres casadas. Tendo falado da irmã Febe, mulher solteira ou viúva, que não se cansava de fazer a vontade de Deus, Paulo fala sobre Priscila, esposa do irmão Áquila. Diz: saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Vocês prestaram atenção que Paulo começa citando o nome de Priscila? Paulo não cita o nome de Áquila e depois Priscila. Cita Priscila primeiro, né? É uma coisa muito interessante. O pastor John Stott diz que tem 3 razões possíveis para o nome de Priscila ser citado primeiro do que o seu marido. Ele diz que pode ser por causa de sua espiritualidade, que provavelmente foi Priscila que aceitou a Jesus como Salvador, e depois o seu marido. Outra razão que o Stott coloca é de que Priscila era de uma família com destaque social, e é por isso que o nome dela vem em primeiro lugar. Em terceiro lugar, por causa do seu temperamento. Parece que Priscila possuía uma personalidade dominante. E tem mulher que é assim, né? Isso acontece. Tem mulheres, irmãos, irmãs, casal na igreja, onde quem sempre predomina mais é a irmã, porque ela é mais ágil, ela gosta de servir, e o marido é um pouco mais na dele. Isso é normal. E provavelmente, Stott diz que a razão do nome dela vem primeiro é por causa do seu temperamento dominante. Seja qual for, parece que Paulo reconhece e não condena a posição de destaque de Priscila. Maridos deveriam fazer o mesmo, dar suporte e apoio às suas esposas, principalmente quando elas se destacam no serviço do reino ou profissionalmente. Então, Paulo ele não condena essa posição. E isso era muito estranho para a época. Uma mulher ser citada primeiro que o marido era algo, culturalmente, era muito errado. Mas Paulo não condena isso. E os maridos têm esse dever de incentivar e ajudar as suas esposas, tanto no serviço do reino como profissionalmente. Às vezes tem a irmã que quer tanto servir, quer fazer mais para o Senhor, quer se dedicar de uma forma mais tensa, mais poderosa, carinhosa para o reino, mas o marido faz o quê? Não pode. Ou a irmã, ela quer um trabalho, ela fala, não, amor, eu quero poder trabalhar, ajudar você nas coisas da casa, e o marido diz, não. Pelo que parece, Áquila, marido, esposo de Priscila, era um homem que apoiava muito Priscila. Ele apoiava por demais Priscila, ao ponto de Priscila, trabalhar juntamente com ele, construindo o quê? Tendas. Era a profissão dela. Juntamente com seu marido, eles construíam tendas. Então, nós podemos perceber que o trabalho que eles desempenham em Cristo, Priscila e Áquila, eram fabricantes de tendas, eles não eram missionários de carreira, mas o que eles faziam, tudo o que com esse casal fazia, eles faziam para Deus e para o seu reino. Tempo, talento, tesouros, era tudo para o Senhor. Tudo que eles tinham, tudo que eles faziam para o Senhor. Ao ponto de Paulo dizer que eles eram colaboradores do apóstolo Paulo. Eles
hospedaram o apóstolo Paulo em sua casa. Paulo trabalhou na empresa de Priscila e Áquila, também construindo. Provavelmente Paulo foi um trabalhador junto de Priscila. Imagine o pastor trabalhando na empresa da irmã da igreja. Isso Paulo fazia. Paulo fazia. O amor que eles demonstram pelos outros é concreto e radical. Priscila e Áquila arriscaram a própria vida por Paulo. Nós não sabemos, no relato do livro de Atos, quando isso aconteceu. Mas Paulo, ele tem isso no coração dele, ele se sente devedor de Priscila e Áquila. Nós não sabemos a ocasião onde Priscila e Áquila colocaram o pescoço em favor do apóstolo Paulo. E Paulo é muito grato por isso. E não somente o apóstolo Paulo, mas ele diz que todas as igrejas dos gentios. Irmãos, vocês já imaginaram Priscila, diante de um perigo que nós não sabemos que Paulo estava passando, ela se coloca em linha de frente para defender o seu pastor? Vocês já pensaram nisso? É algo extraordinário, irmãos. Para o tempo do apóstolo Paulo, uma mulher se colocar à disposição de não, podem me matar, mas não vão pegar e matar o meu pastor. E eles arriscaram a vida pelo apóstolo Paulo, porque eles tinham uma grande estima pela obra do Senhor, pelas coisas de Deus. Então, nós percebemos e entendemos que é necessário esse trabalho dos casais. Nós podemos perceber isso. Com Priscila e Áquila, nós aprendemos que pode ser que a esposa se destaque mais que o esposo. E isso não significa insubmissão, nem pode ser uma desculpa para tal. Maridos e mulheres devem estarem bem envolvidos quanto a isto e apoiar-se mutuamente, incentivando mutuamente um ao outro. Então nós temos na igreja isso. Nós temos irmãs que se destacam mais que seus maridos, que trabalham mais do que seus maridos, que fazem muito mais que os seus maridos. E isso não significa insubmissão. Significa que essa irmã, ela entende o papel dela dentro do reino. Ela entende que ela é importante. E Deus olha para essa mulher e vê que isso é muito importante para a obra, é muito importante para Cristo, é muito importante para a igreja local. Então, tudo o que fazemos, todo o trabalho que desempenhamos, toda a carreira ou vocação deve ser em Cristo e para Cristo, ao ponto de dizermos, o meu viver é Cristo. Eu vou fazer tudo por Cristo. Então, irmãs, não permita que às vezes o machismo que às vezes existe até dentro da nossa igreja tire a alegria de você servir a Deus. Lembre que você está fazendo isso para Deus. Lembre que isso que você está fazendo é para o Senhor. E o Senhor lhe dotou de dons espirituais para que você se utilize desses dons espirituais para a obra dEle. Para a obra dEle. Para a obra dEle. O nosso amor deve ser sacrificial, concreto e marcante. O casal deve unir forças para o bem do próximo e da igreja local e do reino. Assim como Priscila e Áquila se juntavam e se encontravam, eles juntos então, um segurando a mão do outro, nós vamos trabalhar para o reino, nós vamos trabalhar para o próximo, nós vamos dar emprego para os irmãos que estão desempregados. Nós vamos ajudar os irmãos que estão necessitados. Nós vamos também pregar o evangelho, como eu falei, Priscila, ela era mestre dentro da igreja, ela ensinava dentro da igreja. Ela pregava dentro da igreja. Ela demonstrava dentro da igreja. Então nós temos a atuação dos casais na igreja. Também nós temos a atuação das mulheres em geral, que o apóstolo Paulo fala aqui. Ao citar essas 10 mulheres, Paulo nos deu dicas de como mulheres solteiras e mulheres casadas devem atuar. Mas ele também nos deu dicas de como mulheres em geral devem proceder na vida cristã.
Paulo destaca quatro mulheres: Maria, Trifena, Trifosa e a irmã Pérside. O texto diz que essas mulheres muito trabalharam no Senhor. Elas trabalhavam de forma árdua. Elas eram incansáveis, essas mulheres. Ao ponto da irmã Maria dizer, Paulo dizer sobre a irmã Maria, falando para a igreja de Roma: olha, e ela tem muito ajudado vocês e muito trabalhado no Senhor por vocês. E as mulheres são incansáveis. Vocês são incansáveis. Eu admiro muito isso. Porque homem, quando tem uma dor de cabeça, misericórdia. Parece que vai acabar o mundo. Mulher não. Está com dor de cabeça, enxaqueca, que está matando, e ela está cozinhando, e ela está com a outra. É incansável. Aí ainda vem para o jardim de oração, aí fica ainda quase uma hora, meia hora de joelho orando, o joelho fica tudo cheio de nódulo, com aqueles caroço grosso, de tanto orar, porque vocês são incansáveis. Então nós aprendemos com a irmã Maria, com a irmã Trifena, Trifosa e a irmã Pérside, que nós devemos entender que o trabalho, ele não pode parar. O trabalho não pode parar. Se você está desanimada, querendo deixar o ministério, deixar de apoiar, não faça isso. Aprenda com essas irmãs de Roma, trabalhe muito para o Senhor, faça muito para o Senhor, porque é do agrado do Senhor que nós trabalhemos para a sua obra. Paulo falando das mulheres em geral, falando dessas 4 mulheres que muito trabalhou no Senhor, nós temos a irmã Júnias, esposa de Antrônico, que Paulo diz: parentes que estiveram na prisão comigo. Aí Paulo diz que eles, Júnias e o seu esposo, estavam em Cristo antes deles. O evangelho então alcançou primeiramente Júnias, o seu esposo. E aí, quando eu penso nisso, o que eu posso falar dessa mulher? Provavelmente essa mulher, que é parente do apóstolo Paulo, ela orava, ela se dedicava em oração. Nós temos muitas irmãs aqui que os maridos não são crentes. E essa é uma realidade da igreja em modo geral. Mas eu sei que tem muitas irmãs aqui que são como a irmã Júnias, dedicadas na oração, que ora pela conversão do marido, que ora para a salvação dos filhos, que pegou o nome de um filho adotivo lá no Projeto Saras e ora por esse menino, por essa menina. A irmã Júnias muito nos ensina de uma vida dedicada em oração. Então, irmão, seu marido não está na igreja, ou irmão, sua esposa não está na igreja, os seus filhos não estão na igreja, não desista de orar por eles. Não desista de orar por eles. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Deus pode realizar. Deus pode completar. Então você não deixe de orar. Eu sei que tem muitas irmãs que choram por causa de seus filhos. Muitas irmãs que entregam seus filhos na mão do Senhor. Pela condição da vida que eles estão. O estado que eles estão. Mas não deixe de orar. Não deixe de orar. Pode ser que lá no finalzinho, no último suspirar, ele pode aceitar Jesus como Senhor. Mas não desista do teu casamento. Não desista da tua família. Não desista, mas ore. Dedique-se à oração. Uma hora, um momento desse milagre, dessa bênção da convenção vai chegar. Vai chegar na tua casa. O teu marido vai voltar. Tua esposa vai voltar. O teu filho vai voltar. Não desista de orar pela tua família. Não desista de orar. Não desista de orar.
Outra coisa que a gente aprende com essas mulheres que Paulo cita, nós temos uma outra que Paulo não cita o nome, mas ele fala que é a mãe de Rufus. E ele chega a dizer que a mãe de Rufus tem sido a mãe dele também. E aí nós aprendemos que as mulheres, elas são muito sensíveis e acolhedoras para cuidar. Paulo diz, olha, saúda Rufus, eleito do Senhor, e a sua mãe, que tem sido a minha mãe também. E nós sabemos que a mãe, ela cuida, ela protege. E nós então aprendemos com a mãe de Rufus a sermos sensíveis, acolhedores, a sermos pessoas que cuidam uns dos outros. Nós temos o projeto, que ainda tem, né, se eu não estou enganado, dentro da nossa igreja, o projeto Sara, de mães que adotam filhos de outras mães para orar, né? Então, quando você toma aquele nome, você automaticamente, o amor que você sente pelos filhos, você começa a sentir por esse, porque você sabe que se a mãe do fulano lá colocou o nome dele para orar, porque o negócio pode estar complicado e difícil, então você adota aquela pessoa. E parece que a mãe de Rufus adotou o apóstolo Paulo, a ponto de Paulo sentir o carinho de sua mãe na mãe de Rufus. E entender e compreender que o cuidado amoroso dela é muito importante para o seu ministério. E as mulheres devem ser cuidadoras, acolhedoras. Então, nós aprendemos que Paulo, ele não é um machista. Aprendemos hoje na lição, e acredito que o professor da tua escola bíblica conseguiu passar de forma clara e objetiva, ensinou tranquilo, sem ter briga na igreja hoje. Teve briga lá, presbítero Ronilson? Não, né? Graças a Deus. Até liguei para o pastor, né, ontem. Pastor, tu quer descascar um abacaxi lá no Tempo Central, não? No caso hoje, né? Mas foi uma bênção, graças a Deus. Então entendam, irmãs, que vocês são muito importantes para o ministério. Se a gente for fazer uma estatística de números de membros da igreja, provavelmente o número de pessoas na igreja são mais mulheres. E essa igreja caminha por causa de vocês. Porque vocês oram por essa igreja. Vocês oram por famílias. Vocês se dispõem a orar por pessoas que vocês nem conhecem. Vocês adotam filhos de irmãs que vocês nem conhecem para orar, para interceder, para suplicar, para pedir. Então a gente vê no capítulo 16 de Romanos, Paulo citando várias mulheres que estão trabalhando tanto diretamente no ministério como indiretamente, mas estão trabalhando. Mulheres que estão regaçando a manga, suando a camisa por causa do reino. Mulheres que estão amando, cuidando, protegendo, ajudando com seus recursos financeiros aqueles que precisam. Outras que estão colocando o seu pescoço à morte em favor de um irmão, de uma irmã, do pastor da igreja. Então nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele tem grande estima por estas mulheres. Porque ele aprendeu com o seu Senhor. Ele aprendeu com Cristo. E Cristo soube valorizar e cuidar das mulheres. Que as mulheres da igreja de Óbidos aprendam com as mulheres da igreja de Roma sobre como devem ser as mulheres da igreja de Cristo. E que os homens sejam suporte, encorajamento em tudo, amoroso, servos da palavra. Que Deus nos abençoe com a sua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
Nós louvamos a Deus por essa mensagem tão maravilhosa, né? As mulheres da Igreja de Cristo. E atualmente, as mulheres da Igreja de Cristo somos nós. Amém? Deus nos convocou com esta missão tão honrosa para que nós possamos levar adiante este trabalho. E é tão bom ser elogiada, né? Relembrada, reconhecida numa mensagem, né? Que bom, ainda mais por um homem, né? Aí nos coloca lá, mas tudo para a glória de Deus. Amém? E nesse momento, eu convido o Ministério de Mulheres Rosa de Saron para entoar o hino final deste evento. E logo após este hino, pastor Alípio fará a oração final e a bênção apostólica. Antes das irmãs começarem, eu quero agradecer de coração também, né, na pessoa do presbítero Nonato, da Quarta Igreja, a construção aí do nosso Poço de Jacó, né, que ficou muito lindo. Obrigada, Quarta Igreja, na pessoa do presbítero Nonato. O Senhor possa abençoá-lo sempre. Amém.
Pai Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus, estamos chegando no final do trabalho, para a glória de Deus. E neste momento vamos orar juntamente com vocês. É porque a Bíblia Sagrada tem feito a gente entender que não fomos chamados para servir a Deus. E Deus, Ele age através de nós. As nossas mãos e os nossos lábios é para abençoar a vida de outra pessoa. Então, eu sei que, assim como nós homens, eu sei que vocês mulheres têm as lutas de vocês. As lutas espirituais, as batalhas dentro de casa. E não tem pessoa melhor do que o Senhor Jesus Cristo para conhecer o coração de cada um de vocês. Mas quando oramos um pelos outros, Deus, Ele usa a gente para a gente abençoar a vida de outra pessoa. Amém? Então eu queria chamar vocês, só as mulheres aqui na frente, tá? Eu sei que o espaço vai ser curto aqui para a gente, tá? Mas eu quero que vocês venham aqui na frente, em nome de Jesus. Certo, irmãs? E você vai escolher uma pessoa e você vai orar com ela. Tá? Você mulher, vai escolher outra mulher para orar com ela. Se você que vai escolher essa mulher para orar com você, se você quiser contar uma dificuldade que você está enfrentando, fala aí no ouvido dela aí, somente para ela, tá? Não é para nós ouvir aqui não, tá? Fale somente aí para essa mulher no ouvido. Irmã, eu preciso que a senhora ore por mim, por esta causa aqui. Eu preciso vencer essa causa. Eu preciso vencer essa batalha aqui. Vamos lá, irmãs? Cada um, falei para vocês, irmãs, vocês vão ministrar a bênção de Deus na vida de outra irmã. Eu creio que Deus vai usar vocês nessa noite aqui para vocês darem aquilo que vocês querem, aquilo que vocês tanto almejam há muito tempo. Deus vai agir neste lugar, nesta noite aqui, como já tem agido desde o início desse trabalho aqui. Em nome de Jesus. Tá? Vamos orar em nome de Jesus? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, este é o momento, Pai eterno, que eu rogo pelo Teu Espírito Santo. O Teu Espírito que cura, o Teu Espírito que renova, o Teu Espírito que transforma, o Teu Espírito que arranca do coração toda incredulidade, o Teu Espírito que arranca do coração toda a tristeza, que arranca do coração toda a amargura, todo o desânimo. Oh Deus eterno, nesta noite oramos, clamando pela Tua misericórdia, pedindo que o Teu Espírito Santo, nesta noite, Ele use essas mulheres, e cada uma delas seja usada nas Tuas mãos, para ministrar, Jesus Cristo, a cura, a libertação, o consolo na vida dessas mulheres. Oh Pai eterno, Tu conheces a vida das Tuas servas, Tu sabes das lutas, das batalhas que elas enfrentam, Tu conheces as lágrimas que elas têm derramado, Tu tens ouvido cada oração das Tuas filhas, Pai eterno. Elas têm se esforçado para Te servir, elas têm Te servido no Teu reino, Senhor nosso Deus. Mas Tu sabes que somos humanos, Tu sabes que somos frágeis, Tu sabes que nós somos pessoas necessitadas, Tu sabes que precisamos do Teu auxílio, Jesus Cristo. E é por isso que estamos aqui nesta noite, nos humilhando na Tua presença, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa vida. Espírito Santo de Deus, que se tiver alguma irmã nesta noite, neste lugar, enfrentando alguma dificuldade de enfermidade física ou enfermidade espiritual, Pai eterno, que Tu toque nessa irmã e que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Toda tristeza, todo desânimo seja repreendido em nome de Jesus. Oh Pai eterno, nós sabemos que o pecado nos afasta de Ti, Jesus Cristo. Nós sabemos que o pecado, ele gera tristeza no nosso coração. Ele gera o desânimo, ele gera a vergonha. Mas, eterno Deus, Tu estás no Teu alto sublime trono,
E um dia tu desceste do céu, tu nasceste de Maria, tu morreste e tu ressuscitaste. E por isso agora, quando abrimos nossa boca como Davi, Pai eterno, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas dívidas, nós somos perdoados. Se tiver alguma mulher nesta noite, neste lugar, Senhor, que não tem te servido por alguma coisa que cometeu, alguma amargura no coração, algum pecado oculto, Pai, nesta noite perdoe. Traga a cura, Jesus Cristo, nesta noite. Pai eterno, essas irmãs que se esforçam para vir nas terça-feira na oração, se esforçam para visitar, para liderar a base, tem as lutas lá dentro do casamento, com os maridos, com os filhos. Ô Jesus Cristo, assim, Pai eterno, como tu consolou o coração de Maria, o coração de Marta, assim, Pai, como tu transformaste a vida da mulher samaritana, assim, tu não Deus, como deste uma segunda chance para que a mulher que foi levada diante de ti pegue em adultério, Senhor. Assim, tu não Deus, que tu ressuscitaste, Pai, Dorcas. Assim que tu trazes esperança para a viúva, Pai, de Naim. Nós queremos nesta noite, eterno Deus, que tu traga esperança para o coração dessas mulheres. Essas mulheres saiam daqui, Pai, renovadas. Essas mulheres saiam daqui, nosso Deus, com alegria no coração. Para olhar, Senhor Deus, para os seus esposos com um olhar diferente. Para olhar para os seus filhos com um olhar diferente. Para serem mulheres amorosas, valentes. Mulheres, Senhor Deus, cheias do Teu Espírito Santo. Que não seja o apego somente pela beleza exterior, mas principalmente pela beleza interior, o temor a Deus, a humildade diante de Ti, Pai eterno. Ô Jesus Cristo, cure essas mulheres nesta noite, Pai eterno. Ajude elas. Sustente elas. E também oro, Pai, nesta noite pela vida dos esposos delas. Por esses homens. Esses homens ao qual tu chamaste para ser a coluna da casa. Para o seu sustentador. Para ser o guia. Para cuidar dessas mulheres. Pai, cuida também de nós, Pai, que somos teus servos. Nos ajuda, Eterno Deus, a cuidar das nossas esposas. Eterno Deus, a gente guia elas espiritualmente. Essa responsabilidade é nossa também. Jesus Cristo, também oro pela vida dos filhos dessas mulheres. Pelos filhos, pelas filhas. Por essas crianças que nasceram dentro dos seus ventres. Que agora alguns tão grandes e tão pequenos, Senhor. Dê sabedoria a elas a cuidar dessas pessoas. Oro, no Deus, pelos trabalhos que elas têm. Pelas responsabilidades que elas têm, no Deus, seculares. E que essas mulheres, Jesus Cristo, elas sejam exemplares nessa sociedade. Pai eterno, a gente roga, Pai, pela Tua misericórdia neste lugar. Espírito Santo de Deus, ouça a oração de cada uma delas que estão aqui nesta noite. E o nosso coração, Pai, saia daqui alegre, revigorado, consolado por Ti, Senhor. Porque Tu se importa com cada um de nós. Tu se importa com cada um de nós, Senhor nosso Deus. Eu Te agradeço nesta noite, Pai eterno. E eu Te suplico pela Tua compaixão. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, nosso Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glórias Te damos, Jesus. Glórias Te damos, Jesus. Louvado seja Deus. Quem fazer um convite aqui. Se tem alguém aqui entre nós, não é para você aceitar Jesus não, porque você não aceita Jesus. Na verdade é Jesus que aceita você.
É Jesus que aceita você. Eu quero fazer um convite aqui, se você quer ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, um aprendiz de Jesus, diante da revelação que você tem de Deus na sua mente, no seu coração, você sabe que Deus existe. Você sabe que Deus existe. Você sabe que você é pecador. Você sabe que o caminho que você está trilhando, você trilha para a morte. E você sabe que você precisa de um Salvador. E esse Salvador se chama Jesus Cristo, o único que pode salvar você. Único. Não existe um terceiro caminho, nem um segundo caminho, um único caminho. Eu falo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. E em João capítulo 15, versículo 5, assim, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não podem fazer nada. Se tem alguém aqui entre nós que precisa fazer uma reconciliação, que quer ser um discípulo de Jesus, eis aqui a oportunidade para você fazer a decisão mais importante da sua vida. A decisão mais importante da sua vida é entregar a sua vida a Jesus Cristo. Entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se não tiver, nós vamos fazer a declaração final em nome de Jesus, mas eu vou orar por você. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus? Senhor, queremos te agradecer por tudo que foi feito aqui, Pai eterno. Eu sei que tu tem recebido e tu vai receber toda a adoração que foi feita aqui, Jesus Cristo. Eu oro pela vida de todos que estão aqui, todos que ouvirem a tua palavra, eles sejam impactados, conscientizados, tratados, Senhor Deus, acolhidos pelo teu grande amor, Senhor, porque essa é a tua grande missão. A tua grande missão é nos salvar, é nos resgatar, é nos tratar, meu Deus, para que a gente tenha aqui a possibilidade de entrar na vida eterna. Eu oro pela vida de todas essas crianças que estão aqui, de todos esses jovens, meu Deus, pela liderança, Pai, das mulheres do Tempo Central, meu Deus, de toda a liderança, de todas as outras IAP nossas do campo de Óbidos, meu Deus, por todos os nossos irmãos que estão aqui. Eu oro pela vida de teus servos, meu Deus, e que tu continue cuidando deles. É o que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus. Coloque essa mão dessa forma, vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus.